Vamos voltando, gente, aos pouquinhos, pelo menos para a gente se despedir direito aqui. Será que o pessoal vai voltar? Ó, Solange, vamos esperar o pessoal voltar. Renê, seja bem-vinda, Dona França querida, tá aqui vendo esse bate-papo delicioso, né? Falar sobre educação é uma cachaça. É a minha cachaça, porque eu não bebo. Denise, quase que eu te chamo aqui para participar da live agora, sem querer. O professor voltou, eu vou chamar ele logo. Aguardando o professor Marco Antônio. Fernanda voltou. Oi. Tá, o pessoal está voltando ainda devagarzinho. Eu falei, a gente pelo menos tem que se despedir direito, né? A Joana voltou, né? Você estava respondendo a pergunta dela. Mas o tempo aqui, quando a gente está batendo esse papo, é tão gostoso, é tão prazeroso que a gente nem percebe, Passa né? muito rápido. Muito rápido, muito. Aqui, ó. Então, Aqui. voltando à questão da Entra de Joana, que eu achei novo. muito legal, Vamos lá. ela, na verdade, são várias questões, né? Eu vou ver se eu consigo resgatar qualquer coisa, minha avisa. Mas a primeira a gente acho que respondeu, né? Eu acho que vai todo mundo voltar muito feliz da vida. Os professores vão ter que reavaliar muita coisa. A gente vai ter que reavaliar todas as nossas perdas e ganhos, né? Porque tem muita coisa que talvez não tenha sido, que as pessoas, como eu falei, por falta de orientação, por falta de alguma coisa, que a gente não pode botar a culpa só no professor, né? Claro. Eu acho que vai Não. ter que ser um trabalho conjunto, então algumas coisas vão precisar ser repensadas, né? E a terceira questão em relação ao acompanhamento psicológico que você colocou, eu acho que eu colocaria o acompanhamento no geral, porque de alguma forma, essa avaliação vai ter que ser uma avaliação que vai ter que ser feita muitas vezes individualmente, né? O professor no seu dia a dia, quando a gente voltar, ele vai observar a turma, vai observar os alunos. Provavelmente vão ter alunos que vão conseguir acompanhar, provavelmente a gente vai ter alunos que não vão conseguir acompanhar e vão ter que a gente vai ter que repensar esse acompanhamento, né? Talvez não seja um acompanhamento psicológico, mas psicopedagógico, né? Então, assim, tudo vai depender de. Não tem como responder muito agora em relação ao futuro, né? Eu acho que a gente pode pensar que as possibilidades são muitas, né? Os alunos vão apresentar A ou B dificuldade de aprendizagem, é possível, sim, que eles apresentem, mas também é possível que eles não apresentem. E é possível que eles apresentem em diferentes níveis também. Então, tudo ainda é uma incógnita, né? Inclusive a volta é uma incógnita, né? Porque ninguém sabe muito ao certo quando a gente vai voltar. Porque não adianta alguém bater o martelo, uma lei, chegar e dizer que a gente vai voltar em agosto, por exemplo, porque muitos pais não vão colocar as crianças para voltar, Não, independente de lei, independente da escola. Enfim, então tá tudo muito nebuloso ainda, né? sim, eu concordo. Eu acho que o principal disso tudo também foi dito na live do professor Luquezzi, eu sei que o Marco Antônio pensa da mesma forma, é acolher esse aluno, acolher de verdade, acolher essas demandas. Às vezes, uma palavra que um professor dá para um aluno muda a vida dele. E Sim, assim, a gente nunca pode subestimar a capacidade de um aluno. Eu trabalho com alunos que têm algum tipo de comprometimento e assim, ele está comprometido nesse momento. Eu não sei se como é que vai ser depois, né? Então, a gente não pode achar que ele não vai conseguir, porque consegue, eles dão o jeito dele, eles se superam. E nós temos que acreditar nisso para poder realizar mudanças. Porque se a gente não tiver essa crença, a gente já começa limitando a nossa capacidade de sim. atuar, né, em prol desse aluno. Então, vai voltar, a escola precisa se repensar mais do que nunca, né? Eu imagino que o ensino vai ter que mudar mesmo, né? Porque a gente já tinha entrado com um pouco de tecnologia, mas
não efetivamente, não como está sendo agora, e nem acredito que agora seja a melhor maneira, não, como o professor também colocou. A gente está vivendo assim, um momento totalmente Atípico. inusitado, atípico, a escola está tentando se reinventar, e todos nós, né, estamos tentando. E eu acho que o que a gente tira de proveito dessa situação é justamente que coisas como essas podem acontecer, e a gente tem que ter uma carta na manga, um plano B, saber agir. E dar suporte, acolher, não só os alunos, como as famílias também. Né? Essas Sim. famílias precisam de orientação. A escola não pode abandonar isso. Então, eu acho que as escolas que vão continuar mantendo seus alunos ali pagando são as escolas que acolherem essas famílias, sentar para negociar valor, sentar para negociar atividade, planejamento ali de cada caso, cada caso, não dá mais para trabalhar como com rebanhos inteiros, não dá. Né? Então, assim, eu sei que é um trabalho árduo, é difícil, às vezes chega a ser utópico, né? Se pensar num trabalho individualizado dentro da escola, Sim. mas o mais Não, e próximo que a a gente gente está vivendo um consiga, paradoxo, né? sim, O paradoxo é que, em tese, se a gente for brincar um pouquinho, a gente deveria trabalhar menos. No senso comum nos diria isso, né? Ah, você não está mais indo para a escola, ah, você não está. Mas, na verdade, os professores estão trabalhando muito muito mais. mais. E isso é uma coisa interessante, porque quando a gente fala dessa questão das habilidades socioemocionais, a gente está falando do aluno, mas a gente tem que pensar no professor também, né? Que está, nesse momento, cansado, vivendo uma situação de estresse absurda, a saúde mental precisa ser organizada. E quando a gente fala de saúde mental, as habilidades socioemocionais elas têm uma participação muito forte, né? Porque se eu não tiver Uhum. equilibrado nesse momento, eu não consigo dar conta de fazer mediação com o aluno, de orientar a família, de organizar minha casa, porque as professores também estão em home office muitas vezes, né? Desenvolvendo uma série de questões junto às suas famílias, né? Então é uma situação muito complexa para a gente pensar. Sim, é. E ainda na resposta da pergunta da Joana, né? A gente, enquanto profissional que lida com gente, a gente tem que estar bem. Se a gente não Sim, está bem, a gente não vai ter sim. essa. O que a gente vai poder oferecer para os nossos alunos se a gente não está bem com a gente mesmo? Então, quando a gente fala de desenvolver habilidades socioemocionais, é uma constância, né? O professor Marco Antônio não para nunca. Autoconhecimento é fundamental, a autoavaliação é fundamental, que isso seja uma É, constância em nossas vidas, é né? uma Para coisa que a gente possa engraçada, dar o né? nosso melhor. Eu brinco muito com isso, que eu gosto muito de estudar outras realidades educacionais, né? Então eu tenho estudado muito a realidade do Japão em alguns momentos, né? E é interessante como eles fazem lá em algumas universidades a questão da gestão do estágio, né? Um professor no seu estágio, ele vai lá e dá uma aula e aquela aula é supervisionada por um professor mais experiente que ao final vai lá e conversa com ele sobre os pontos positivos e os pontos que precisam ser melhorados na aula dele, né? Eu acho que toda a carreira, ela, principalmente a docência, ela deveria ter, principalmente no seu início, a supervisão de um profissional mais experiente auxiliando esses alunos. O problema é que a gente percebe que, por exemplo, estágio falando da nossa realidade de Rio de Janeiro, né? O estágio no Rio de Janeiro ele é feito de uma forma muito louca. Muitas vezes o aluno vai lá, faz o estágio e muitas vezes não tem um profissional supervisionando ele no seu dia a dia para auxiliar ele a lidar com questões não apenas cognitivas, mas também emocionais, né? Então, como professor, eu recebo muitos questionamentos de alunos todos os dias. Professor, como é que eu lido com isso? Professor, como é que eu lido com aquilo? Eu acho que é muito legal quando a gente constrói esse vínculo com o aluno que permite que um aluno, no momento de dificuldade, possa ver você como um possível pilar de orientação, né? Um possível profissional que possa orientar ele, seja numa situação pessoal, né? Seja numa situação profissional. Então é muito legal isso. Sim, muito legal. Professor, eu acho que a gente já conseguiu responder, né? Já tinha a Sim, mesma pergunta da Joana.
E eu queria agradecer muito a sua presença, ter cedido aqui, né, esse seu tempo nossa, nos proporcionar esse bate-papo tão profundo, que nos faz refletir tanto, que nos tira da inércia, né, e faz pensar num ensino melhor, numa educação melhor, em ser uma pessoa melhor. Eu agradeço muito, Eu foi que um prazer agradeço. enorme estar aqui. Eu que E agradeço. imagina, e todos aqui que estão participando, lá em cima tem os links para vocês seguirem, tanto o professor Marco Antônio e a Central dos Professores. A gente está sempre aqui com palestras sobre vários temas, trazendo sempre pessoas assim, para um papo cabeça, pessoas que conseguem contribuir de Papo uma forma cabeça, papo assim. coração, papo cérebro. Verdade. Nossa, e assim, está sendo tão gostoso, Marco Antônio, um verdadeiro bate-papo, e a gente fica aqui se deliciando, não quer parar nunca mais de ouvir, de falar. Mas aí é isso, eu queria agradecer a todos, a você, desejar para vocês um final de noite maravilhoso, e a gente se vê na próxima, eu anuncio. Tudo de bom, Beleza. professor? Tudo de bom. Boa Eu que noite a agradeço todos. também. Fique à vontade para mandar perguntas, depois se vocês quiserem lá para o nosso Ótimo. perfil lá, tá? E qualquer coisa, a gente está aí à disposição. Um Graças a grande Deus. abraço aí para todo mundo. Um abraço, professor. Boa noite. Gente, Outro. o vídeo vai ficar gravado no meu canal do YouTube. A primeira parte eu consigo, a segunda eu não garanto. Beijão para todos. Tchau, Um grande tchau. abraço aí, pessoal. Tchau, tchau.